E ao longo da vida você tem que escolher as suas companhias. Dr. Leopold Zondi, ele dizia que a escolha faz o destino. E as escolhas principais são a sua escolha de profissão, a sua escolha do cônjuge, a sua escolha dos seus amigos e a escolha do tipo de morte. Enquanto as outras eu vou conversar depois, mas é a escolha dos amigos. Veja, quando São Tomás de Aquino diz que a amizade consiste em querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas, ele está falando evidentemente de uma unidade de propósito, uma unidade da meta da vida. Certo? Qualquer pessoa cuja meta na vida seja de ordem exclusivamente material, econômica ou social, não serve para vocês e vocês devem sumariamente se afastar dessa pessoa. Né? Por quê? Existe uma série de coisas na vida que, não, embora sejam necessárias para nós, pelo simples fato de serem necessárias, elas não podem ser metas. Por exemplo, você precisa de uma casa, você precisa comer e beber, você precisa descansar, você precisa casar e ter filho, você precisa de um emprego. Tudo isso são coisas necessárias à subsistência. Ora, aquilo que é necessário à subsistência não pode ser, ao mesmo tempo, o objetivo da existência. O objetivo tem que estar muito acima de tudo isso. E todas essas coisas, vamos dizer, elas vêm, esses outros elementos, eles vêm a nós como coisas que nos ajudam, ora nos atrapalham. Mas a partir do momento que o indivíduo as colocou como meta da existência, tá certo? Ele já cortou toda a ligação que possa haver entre ele e o sentido da existência. Tá certo? O ser humano, nós acabamos de ver, se o ser humano é o bicho que tem a capacidade de perceber o universal no particular, a missão dele, a função dele está determinada por isso. Tá certo? O homem é o animal criado para descobrir o que está além dele, o que está além do mundo sensível, e para realizar o seu destino nesta esfera. Se a pessoa não quer, ninguém tem o direito de não querer isto. Tá certo? Se você diz, eu quero, né? Eu quero casar, ter filho, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter isso, ter aquilo. Bom, tudo isso são meios para a existência. Tá certo? Então, se você nota que o objetivo do indivíduo está colocado nesta esfera, mesmo que ele diga, eu quero ser um escritor, quero ser um poeta, eu quero ser um pintor, mesmo que o nome do que ele está dizendo é uma coisa socialmente relevante, mesmo aí ele está na esfera puramente material, meu filho. Você se lembra aquele pedaço da túnica e os dados que o menininho foge de casa, o Jaiminho foge de casa e deixa para recado para a mãe. Mãe, fugi para o Rio de Janeiro, eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Se a pessoa não sente em si o borbulhar do gênio, e gênio não quer dizer que ela vai ser um grande pintor, não, quer dizer que ela vai descobrir, ela está voltada para o mistério da existência, ela quer saber o que está para lá. Se a pessoa não tem isso, sumariamente afaste-se dessas pessoas. Tá certo? E as trata, evidentemente, com respeito, com defesa, mas com a distância devida. Porque eles estão abaixo, tá certo, daquilo que é estruturalmente exigido do ser humano. Tá certo? Esse é que é o princípio da distinção das castas. Embora na Índia a noção das castas tenha se cristalizado numa compartimentalização social, nós temos que entender que as castas existem como diferenciações individuais humanas mescladas em todas as classes sociais. O sujeito pode ter nascido na maior pindaíba, não ter nada, tá certo? E ele está focado no objetivo mais alto da existência, e o outro pode ter nascido em berço de ouro e ser um pateta que está voltado somente para o estômago, para o sexo, para essa besteira dele. Então, pensa assim, se uma coisa é necessária à sua subsistência, ela é um meio de subsistência. Então, se ela é um meio, ela não pode ser um objetivo. O objetivo tem que ser necessariamente aquilo que não é meio. Aquilo que é a justificação, a finalidade, e não tem que servir para nada. Tá certo? Então, agora no intervalo, o Xande me perguntou qual é a relação que você está falando, dessa coisa que você está falando, com a ideia da forma humana. Tá certo? Sobretudo na famosa sentença, o homem é a medida de todas as coisas. Ora, se o homem é o único ser capaz de apreender o universal no singular, e não há nenhum outro ser ao qual nós podemos olhar em torno para que nós possamos nos medir por ele, então significa o seguinte, a percepção humana, ela tem uma validade universal em si,
E ela é, de fato, a medida de todas as coisas. Tá certo? Então, aí temos que entender aquilo que já está, vamos dizer, já está no livro do Gênesis. Quer dizer, o ser humano é colocado, vamos dizer, no centro da realidade. Né? O jardim do Éden está colocado no centro do mundo. Tá certo? Então, como se diz, o homem, a medida humana, que justamente nisto que ela reflete a imagem divina, é de fato o eixo de construção do universo. Quer dizer, a percepção que o ser humano tem das coisas não é nivelável ao conceito, à percepção que os animais têm. A nossa dá a medida da percepção deles. Nós podemos entender como um urso percebe, ou como uma formiga percebe, ou como um coelho percebe, e eles não podem saber como nós percebemos, e não podem ser assim compreender uns aos outros. Você vê que o conjunto das espécies animais só se unifica cognitivamente no ser humano. O ser humano percebe como ele próprio, ele consegue recriar os mundos subjetivos percebidos por essas várias criaturas e articular numa totalidade coerente. Quer dizer, a ideia de colocar em dúvida as famosas objeções da escola cética com relação à percepção humana são uma besteirinha perto disto. Não são nada, são erros acidentais. Mas, aliás, cada objeção cética colocada, ela afirma a capacidade de percepção humana infinitamente mais do que ela nega. Né? Quando o sujeito diz, por exemplo, nós percebemos nós sabemos que existem erros de percepção, a percepção erra muitas vezes. Eu digo, como é que você sabe isso se não por percepção? Ou seja, você é capaz não apenas de perceber os objetos, até capaz de perceber até erro de percepção. Quando o outro chega e diz para você, o raciocínio por indução é falho. Eu digo, como é que você sabe isso? É por indução. Então, quer dizer, olha, aqueles negócios da escola Pirroni, aqui no Brasil tem meia dúzia de idiotas que idolatram aquilo. Aquilo ali é o Mobral da filosofia. E se você não é capaz de passar pelas objeções da escola Pirroni, que neutralizá-las todas em 10 minutos, você está muito no começo. Tá certo? São objeções são apenas jogos de palavras, não quer dizer absolutamente nada. Tá certo? Mas quando você vai observar as coisas como elas realmente são, então, me diga que outro animal que você conhece, ou outro ser qualquer, é capaz de captar o universal no singular. Nem mesmo os anjos, meu. Por isso que a Bíblia diz, né? Deus colocou o homem, né? Até mais alto que os anjos sob certos aspectos. Tá certo? Então, nós temos que ter respeito pela percepção humana, porque ela é de fato a medida do real universo objetivo. Não existe aqui o pessoal científico hoje costuma dar a ideia assim, todo mundo vive na ilusão de um mundo sensível, etc. Só nós cientistas conhecemos a estrutura, né, invisível interna. Isso é uma besteira fora do comum. É como Arthur Eddington, que chegava e dizia, vocês estão vendo isso aqui? Parece uma mesa, mas na verdade é um aglomerado de átomos. Eu digo, mas que besteira, professor. Quer dizer, isto que, visto na escala microscópica, parece um aglomerado de átomos, visto nessa escala, parece uma mesa, você não acha? E por que o microscópico tem um privilégio, né, gnoseológico que o macroscópico não tem? Me diga, qual é a justificativa? Só porque é menorzinho é mais verdadeiro? Que estupidez é essa? Quer dizer, é um raciocínio pueril feito por um sujeito que é um grande cientista. Então, aí que eu estou dizendo, Arthur Eddington não tem a menor ideia de como articular a física dele com a realidade. Enquanto ele estava falando de física, estava tudo bem. Quando ele começa a falar da realidade, só sai a besteira. E a maior parte dos porta-vozes da ciência hoje são todos assim. Quer dizer, a ciência é um uso determinado da razão, uma especialização da razão para certos fins. Essa especialização não pode legislar sobre a razão como um todo. Tá certo? Espera aí, já voltou aqui. Então, não hesitem em quando você conhecer pessoas, tá certo? Você olha, você vê se dentro do sujeito tem aquela chama que o eleva, tá certo? Acima do mundo social vulgar. Se ele tem aquele chamado, tá certo, de Deus para as coisas mais altas. E se ele não tem, afaste dessa pessoa. É um bocó de bola, não vale nada. Se existe um princípio que justifica, tá certo, uma separação hierárquica entre os seres humanos, é esse. Não uma separação
social, econômica, racial, que tudo isso aí é materialismo. Quer dizer, você vai hierarquizar a pessoa pelo dinheiro que elas têm no bolso. Quando em geral o dinheiro não foi nem ganho por ela, foi o pai que deu, foi um bisavô. Às vezes a família teve um homem de gênio 4 gerações atrás, e ele deixou dinheiro para um bando de vagabundos. O cara acha que são alguma coisa porque receberam dinheiro do bisavô. Né? O outro que acha que é melhor que o outro porque um é preto, outro é branco. Isso é tudo materialismo, isso é coisa de cachorro, gente. Né? Não é um critério humano, isso é um critério canino. Entendeu? Então, não aceitem nada disso, mas julguem as pessoas e hierarquizem por isso. Você não tem a chama do Espírito acesa em você, não quero conversa com você. Porque você se pôs abaixo. Não fui eu, não é eu que estou te classificando. Mas você não quis. Você não atendeu o apelo de Deus. Você negou a vocação humana. Você jogou no lixo, então você já é lixo. Não hesitem em selecionar os seus amigos. Porque senão essas pessoas vão dizer que só têm interesses realmente mundanos. As pessoas vão só atrapalhar a sua vida. Vão viver fazendo chantagem. Você não gosta mais de nós. Você tem que falar, gosto mesmo. E daí? Se quiser gostar de mim, você que trate de melhorar. Tá certo? Né? Se ocupe o posto, tá certo, de dignidade intelectual e espiritual que lhe foi dado pelo próprio Deus, não despreze o que é superior a você e você não será desprezado também. Quer dizer, isso é um elemento que falta muito na cultura brasileira.